One Story 43. Reis de Israel do Norte, Parte 2. Eliseu. Segundo livro de Reis, capítulos 3 a 17. Esta é a continuação da história dos reis de Israel do Norte. Como os reis representam o povo, esta é, no fim das contas, a história do povo de Israel do Norte. Mais uma vez, não olhamos para a rebelião e a queda desses reis com esperança de uma restauração terrena da nação. Em vez disso, devemos perceber como a Bíblia mostra claramente que seres humanos pecadores jamais poderão estabelecer o reino perfeito de Deus nesta terra. Por meio do profeta Eliseu, Deus repreende os reis e o povo de Israel do Norte e se revela por meio de muitos milagres. O profeta Eliseu. Quando Eliseu foi chamado por Elias, ele estava arando a terra com 12 juntas de bois, o que mostra que vinha de uma família rica. Mas ao ser chamado por Elias, Eliseu sacrificou os bois, queimou os equipamentos e o seguiu, demonstrando que não voltaria atrás nem olharia para trás. Novamente, o ministério de Elias e Eliseu não era restaurar Israel do Norte neste mundo. Por meio de Elias, Deus antecipou o ministério de João Batista, e por meio de Eliseu, Deus revelou o ministério do Messias vindouro, Jesus Cristo. No ministério de Eliseu, ao treinar discípulos e realizar milagres, vemos vislumbres do ministério de Jesus. Que eu receba por herança a porção dobrada do teu espírito. Daquele momento em diante, Eliseu passou a servir Elias. Quando Elias estava para ser levado ao céu num redemoinho, Eliseu pediu: que eu receba por herança a porção dobrada do teu espírito, revelando o ministério que Deus cumpriria por meio dele em tempos cada vez mais maus. A partir de então, Eliseu atuou como profeta em Israel do Norte, com foco em treinar e cuidar dos filhos dos profetas. Os milagres de Eliseu. Tendo recebido porção dobrada do Espírito em relação a Elias, Eliseu realizou muitos milagres. Dividiu o rio Jordão com o manto de Elias. Purificou a água ruim de uma cidade. Amaldiçoou rapazes zombadores, e 2 ursas os atacaram. Providenciou água para os exércitos aliados de Israel, Judá e Edom. Profetizou vitória sobre Moabe. Sustentou uma viúva e seus 2 filhos. Concedeu um filho à sunamita. Ressuscitou esse filho. Removeu o veneno de uma panela. Alimentou 100 homens com 20 pães e cereal, e ainda sobrou. Curou Naamã, comandante do exército da Síria, da lepra. Fez Naamã reconhecer o Deus verdadeiro. Fez flutuar a cabeça de um machado de ferro. Revelou ao rei de Israel os movimentos do exército sírio. Mostrou aos seus servos cavalos e carros de fogo. Cegou o exército sírio e os conduziu até Samaria. Profetizou fartura durante um cerco, e assim aconteceu. Avisou a sunamita sobre a fome que viria. Profetizou que Azael se tornaria rei da Síria. Enviou um discípulo para ungir Jeú como rei de Israel. Eliseu adoeceu e morreu, depois de cumprir a missão dada a Elias. Ungar Hazael como rei de Síria e Jeú como rei de Israel. Elisu adoisu e moro. A Bíblia é clara. Mesmo tendo realizado muitos milagres, Eliseu ficou doente e morreu como qualquer outro homem. No entanto, mesmo depois de morto, quando o corpo de um homem morto tocou os ossos de Eliseu, esse homem voltou à vida. Durante toda a vida de Eliseu, o ministério de Jesus Cristo foi revelado. Mas, de maneira chocante, o servo de Eliseu, Geazi, mesmo vivendo tão perto do profeta, cobiçou os presentes que Eliseu recusará de Naamã. Ele mentiu para obtê-los, e como consequência, foi atingido pela lepra de Naamã. A graça de Deus é sempre pessoal e individual. O 8º rei, Acasias, andando nos caminhos de seu pai Acabe e de sua mãe Jezabel. Acasias, filho de Acabe, tornou-se o 8º rei de Israel do Norte. A Bíblia diz: ele fez o que o Senhor reprova, pois seguiu o caminho de seu pai e de sua mãe, e os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Acasias reinou por 2 anos. Após cair do terraço de seu palácio, ele enviou mensageiros para consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom, para saber se recuperaria. Mas Elias declarou a palavra do Senhor: será que não há Deus em Israel para que você vá consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom?
Você não se levantará da cama em que está deitado, certamente morrerá. E, de fato, Acasias morreu sem deixar filhos. O nono rei, Jorão, incapaz de superar os limites de Jeroboão. Jorão, outro filho de Acabe, tornou-se o nono rei de Israel do Norte. A Bíblia registra: ele fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois removeu a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, apegou-se aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer, e deles não se afastou. Jorão entrou em guerra contra Mesa, rei de Moabe, que havia se rebelado contra Israel. Ele se aliou a Josafá, rei de Judá, e ao rei de Edom. Com a ajuda de Deus, essa aliança derrotou Moabe. Mas quando a batalha se tornou difícil, o rei Mesa sacrificou seu filho mais velho no muro da cidade como oferta queimada. Isso mostra mais uma vez que a humanidade pecadora é capaz até de matar seus próprios filhos por causa de seus desejos. Embora Jorão tenha experimentado a ajuda de Deus por meio do profeta Eliseu, tenha testemunhado milagres extraordinários, e ouvido a palavra de Deus até mesmo por meio do servo de Eliseu, Geazi, ele viveu 12 anos como um rei mundano e foi morto por Jeú. Assim terminou a quarta dinastia de Israel do Norte, a dinastia de Onri. Jezabel, temendo Jeú, foi jogada de uma janela por seus eunucos. Jeú passou com seus cavalos sobre o corpo dela, e conforme a palavra do Senhor, os cães devoraram sua carne, restando apenas o crânio, os pés e as mãos. O 10º rei, Jeú, destruindo uma dinastia maligna, mas vivendo impiamente. Jeú tornou-se o 10º rei de Israel do Norte. Ele foi ungido por um discípulo enviado por Eliseu. E recebeu esta palavra do Senhor: vai e ataque a família do seu senhor Acabe. Vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos os do sexo masculino em Israel, escravos ou livres. Farei com a casa de Acabe como fiz com a de Jeroboão, filho de Nebate, e com a de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezeel, e ninguém a sepultará. Jeú cumpriu essa palavra matando Jorão, Jezabel, os 70 filhos de Acabe, os nobres, oficiais e sacerdotes, não deixando sobreviventes. Também reuniu astutamente os sacerdotes e adoradores de Baal, apenas para matá-los e erradicar o culto a Baal em Israel. Por isso, Deus disse a Jeú: você fez bem em executar o que eu aprovo e cumpriu tudo o que eu tinha no coração contra a casa de Acabe. Por isso, seus descendentes se assentarão no trono de Israel até a 4ª geração. Contudo, a Bíblia registra: Jeú não teve o cuidado de obedecer à lei do Senhor, o Deus de Israel, de todo o coração. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a cometer. Jeú reinou por 28 anos e morreu. O 11º rei, Jeoacás, seguindo os pecados de Jeroboão. Jeoacás tornou-se o 11º rei de Israel do Norte. A Bíblia diz: ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer, e deles não se afastou. Como resultado, Deus entregou Israel nas mãos de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Mas quando Jeoacás buscou o favor do Senhor, Deus enviou um libertador, e houve um breve período de alívio. No entanto, Israel do Norte não se afastou dos pecados de Jeroboão. Jeoacás reinou por 17 anos e morreu. O 12º rei, Jeoás, não se afastou dos pecados de Jeroboão. Jeoás tornou-se o 12º rei de Israel do Norte. A Bíblia registra: ele fez o que o Senhor reprova e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer, continuou neles. Embora Jeoás tenha derrotado Ben-Hadad 3 vezes, ele reinou por 16 anos como um rei mundano e morreu. O 13º rei, Jeroboão II, bem-sucedido no mundo, mas maligno diante de Deus. Jeroboão II tornou-se o 13º rei de Israel do Norte. Durante seu reinado, Deus concedeu a Israel do Norte prosperidade política, militar e econômica.
A Bíblia explica o motivo. O Senhor viu como todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo amargamente, e que não havia ninguém para ajudá-los. E, como o Senhor ainda não havia dito que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele o salvou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Isso foi totalmente obra de Deus. Mas o povo de Israel do Norte atribuiu essa prosperidade à habilidade política de Jeroboão II ou ao próprio mérito deles, tornando-se ainda mais rebeldes. A Bíblia diz: ele fez o que o Senhor reprova e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer. Jeroboão II reinou por 41 anos e morreu. O 14º rei, Zacarias, incapaz de abandonar os pecados de Jeroboão. Zacarias tornou-se o 14º rei de Israel do Norte. A Bíblia registra: ele fez o que o Senhor reprova, como seus antecessores. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer. Zacarias reinou como um rei mundano por 6 meses antes de ser assassinado, encerrando assim a 5ª dinastia de Israel do Norte, a dinastia de Jeú. Essa é a história dos reis de Israel do Norte, revelando continuamente que a história de Deus avança para além dos reinos instáveis deste mundo, enquanto ele forma incessantemente o seu povo e o seu reino permanece para sempre. O 15º rei, Salum, tornou-se rei matando, morreu como rei. Salum tornou-se o 15º rei de Israel do Norte. Ele matou Zacarias diante do povo e assumiu o trono. Mas reinou apenas um mês antes de ser morto por Menahem. Assim terminou a 6ª dinastia de Israel do Norte. O 16º rei, Menahem, tornou-se rei e viveu confiando no rei deste mundo. Menahem tornou-se o 16º rei de Israel do Norte. Quando Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu o país, Menahem não olhou para a razão da guerra. Em vez disso, arrecadou prata dos homens ricos de Israel e entregou ao rei da Assíria, que então se retirou. A Bíblia diz: Menahem fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer. Menahem viveu como um rei deste mundo por 10 anos e morreu. O 17º rei, Pecaías, viveu sem se afastar dos pecados de Jeroboão. Pecaías tornou-se o 17º rei de Israel do Norte. A Bíblia diz: ele fez o que o Senhor reprova e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer. Pecaías viveu como um rei deste mundo por 2 anos, foi morto em uma rebelião liderada por seu comandante Peça, e assim terminou a 7ª dinastia de Israel do Norte. O 18º rei, Peça, tornou-se rei por rebelião, morreu por rebelião. Peça tornou-se o 18º rei de Israel do Norte. A Bíblia diz: ele fez o que o Senhor reprova e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer. Peça viveu como um rei deste mundo por 20 anos, e foi morto por Oséias em uma rebelião, encerrando assim a 8ª dinastia de Israel do Norte. O 19º rei, Oséias, viveu como um mal menor, mas ainda assim maligno. Oséias tornou-se o 19º rei de Israel do Norte. A Bíblia diz: Oséias fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria, assentando-os em Ala, junto ao rio Abor, e nas cidades dos Medos. Assim terminou a 9ª dinastia de Israel do Norte, e Oséias viveu como um rei deste mundo por 9 anos antes de morrer. A queda de Israel do Norte. A Bíblia explica claramente a razão da queda de Israel do Norte. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, libertando-os do poder do Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e imitaram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado da presença deles, bem como os costumes introduzidos pelos reis de Israel. Os israelitas continuaram a pecar e trair o Senhor. Eles construíram altares idólatras em todas as suas cidades, levantaram postes sagrados, queimaram incenso como as nações pagãs e provocaram a ira do Senhor. Mesmo assim, Deus lhes enviou profetas e videntes repetidas vezes,
dizendo: abandonem os seus maus caminhos. Mas eles não quiseram ouvir. Endureceram a cerviz, rejeitaram os estatutos e a aliança de Deus, seguiram ídolos sem valor e tornaram-se eles mesmos sem valor. Imitaram os costumes das nações, fizeram bezerros de ouro, adoraram o sol, a lua e as estrelas, serviram a Baal e até sacrificaram seus filhos no fogo. Praticaram adivinhações e feitiçarias, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor irou-se muito contra Israel e os afastou da sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Mas Judá também não obedeceu aos mandamentos do Senhor e seguiu os costumes introduzidos por Israel. A Bíblia afirma que Deus entregou todo Israel nas mãos de seus inimigos e os expulsou de sua presença. Israel nunca se afastou dos pecados de Jeroboão. Deus os removeu da terra, exatamente como havia avisado por meio de todos os seus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e continuaram em suas práticas antigas. Depois de destruir Israel do norte, o rei da Assíria trouxe povos de Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim para morar em Samaria. Esses povos não temiam ao Senhor, então Deus enviou leões entre eles, que mataram alguns. Um sacerdote foi trazido para ensinar-lhes a lei de Deus. No entanto, esses povos não adoraram somente ao Senhor. Fizeram ídolos de seus próprios deuses e os colocaram nos santuários construídos em Samaria. Adoravam ao Senhor exteriormente, mas continuavam servindo seus próprios deuses. Até hoje, eles continuaram com suas antigas práticas e não adoraram o Senhor de todo o coração, nem obedeceram às leis e mandamentos dados aos descendentes de Jacó. Deus havia dito: não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles, nem lhes sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e braço estendido, é a quem vocês devem adorar. A ele vocês se prostrarão e a ele oferecerão sacrifícios. Adorem ao Senhor, o seu Deus, e ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Mas o testemunho final da Bíblia sobre eles é este. Contudo, eles não quiseram ouvir e continuaram com suas práticas anteriores. Mesmo enquanto adoravam o Senhor, ainda serviam seus ídolos. Até hoje, seus filhos e netos continuam fazendo como seus antepassados. Assim, na história bíblica, Israel do Norte chegou ao fim. Em termos cronológicos, isso aconteceu por volta de 722 a.C. Judá permaneceu por mais algum tempo, mas também caminhava para a destruição, que viria em 586 a.C., aproximadamente 135 anos depois. A Bíblia prova que todos os reinos deste mundo desaparecerão, e somente o reino perfeito de Deus permanecerá. A insensatez da humanidade pecadora é exposta não apenas em uma geração, mas repetidamente, ao longo de muitas gerações. E ainda assim, esse é o caminho de vida do povo de Deus, a prova do amor de Deus e a paixão do próprio Deus. E essa história apaixonada de Deus continua.